Em maio de 2025, toda a reputação que ela construiu foi por água abaixo depois que seu ex-namorado, Ryaru Busu, que também é streamer, resolveu revelar o que aconteceu com ele dentro do relacionamento. Oi, como é que vocês estão? Aqui quem fala é a Paty, a gatinha de vocês. Gente, que calor é esse, né? Se vocês estão ouvindo algum barulho, é o meu ar-condicionado, tá? Porque está insuportável de quente, tá, meu bem? Insuportável de quente. Hoje tô aqui com o meu smooth. Por quê? Porque tá quente, porque eu não aguento esse calor do capiroto. Mas não é do calor que eu vim falar sobre a VTuber japonesa que é tóxica com o namorado. Gente, essa comunidade de VTuber, né? Sempre tem o VTuber aprontando lá na gringa. Não, olha, vou te dizer, como assim tóxica? Ah, vocês vão ver agora. Ela era toda fofinha, assim, que nem eu, toda gracinha, toda queridinha, toda mimosinha. E por trás da câmera, com o namorado, era o demônio. Vamos ver aqui. Vamos trocar de tela pra ver. E quem vai nos contar hoje é a Azuri. Uou, cheguei. Vamos ver esse vídeo da Azuri. Ela vai nos contar esse babado dessa youtuber japonesa. VTuber, né? VTuber japonesa que era tóxica com o namorado dela. Vamos ver aqui. Eles tinham uma outra ocupação. Alguns foram idols, outros dubladores e outros ilustradores. O que é o caso da VTuber que iremos cobrir hoje, a Mafuyu. Ela tinha uma reputação incrível como ilustradora de vários VTubers japoneses, entre eles Teruto-kun, Lisa Mako e Kamito. Também pudera, o estilo de arte dela é famoso, fofo e ideal para um modelo VTuber em estilo anime, usando cores pastéis, degradês e outras técnicas de pintura digital que enchem os olhos de qualquer pessoa que gosta de uma estética mais kawaii. Ela não só ilustrava modelos VTubers, como também prestou sua arte para vídeos musicais, ilustrações promocionais e fanarts de VTubers famosos da Hololive e da Nidisandi, que sempre se tornavam virais ex afora. E ela não mostrava presença apenas atrás de uma mesa digital, como também possui um canal no YouTube e seu próprio modelo VTuber, conquistando mais de 200 mil fãs. Poucas pessoas podem dizer que possuem sucesso em duas áreas, e por um tempo ela parecia imbatível, até que coisas pessoais vieram à tona. Em maio de 2025, toda a reputação que ela construiu foi por água abaixo depois que seu ex-namorado, Ryaru Busu, que também é streamer, resolveu revelar o que aconteceu com ele dentro do relacionamento. O começo do namoro dos dois foi um tanto moderno. Mafuyu apareceu no chat de uma das lives dele em 2023 e de repente, ambos começaram a se falar mais e mais. Eventualmente, os dois começaram a se ver pessoalmente e depois de 2 meses começaram a namorar oficialmente. Bem rápido, né? Em abril desse ano, Ryaru tweetou o anúncio do término de relacionamento dos dois, avisando que a Mafuyu já tinha outro cara do lado dela e que ele estava de volta à casa de seus pais. Ele mencionou... Gente, a japonesa botou os cornos no menino com outro. Eu achava que isso era coisa de brasileiro, que os gringos eram mais fiel, que os japoneses sempre têm aquela fama de serem sérios, que meu Deus do céu, sabe, tudo certinho. Ai, era da pá virada japonesa, que babado. Mencionou que passou todo o relacionamento tentando se ajustar a ela, mas que agora vai voltar a se dedicar às lives mais do que nunca. Logo em seguida, ele começou a refletir sobre o quão restritivo o relacionamento foi, falando que ele não podia ter amigas ou qualquer interação com o sexo oposto, mas que já estava recuperando o tempo perdido. E aí veio a revelação que chocou todo mundo. Até o presente momento, o relacionamento entre ele e a Mafuyu era segredo. Pois é, ele revelou que era ela em um dos tweets. E não parou por aí. Ryaru disparou uma série de tweets contando sobre tudo o que aconteceu durante o relacionamento dos dois. E não era só via texto, não. Ele trouxe consigo prints, fotos e vídeos dando base a tudo que ele estava contando. Era difícil refutar o que estava sendo dito. E gente, exposit, né? Exposit furioso. Gente, como é que pode? Tão fofinha, tão delicada, tão, né? E aprontar dessas. Ainda bem que ele guardou print, que ele filmou, porque senão ninguém ia acreditar nele. Ia dizer, o quê? Tá doido? Não!
Ela não faz isso. Ela é uma fofura de menina. Gente, que babado. Obviamente, a vida com a Mafuyu não era fofa como os vlogs dela costumavam mostrar. Na real, era violenta, controladora e cruel. O primeiro tópico que ele tocou foi justamente sobre o que ela se tornou mais conhecida, a sua arte. Segundo Uriaro, os trabalhos mais icônicos da Mafuyu não foram de fato feitos por ela, mas sim por ele. As ilustrações e animações usadas pela Mafuyu em seu site, abertura e encerramento de live stream, um vídeo musical, alguns vídeos pequenos e outras coisas criadas a partir do fim de 2023 foram todas criadas por ele mesmo, sem receber créditos. Em outro tweet, que babado, ele que criava as coisas e ela não dava os créditos pro cara. Sacanagem, sacanagem. E você passava como se fosse ela. Meu Deus, sacanagem. que ele explica o porquê ele se envolveu. Ele dizia acreditar muito no trabalho dela e por isso resolveu ajudá-la com edição, promoção e outras coisas por trás dos panos. Ou seja, deu a entender que ela basicamente conquistou tudo que tem atualmente com a ajuda dele, ao contrário do que muita gente pensa e ao contrário do que ela deixou a entender. E se isso já é chocante, se preparem, as próximas revelações são muito mais pessoais e muito mais imperdoáveis. Ele surpreende com um tweet mostrando seus óculos quebrados e disse que Mafuyu, que foi a responsável depois de descobrir que ele salvou posts de conteúdo inapropriado. E no print ao lado mostra ela ameaçando fazer de novo, mas não para por aí. Em um tweet bem longo, Ryaru detalhou que a Mafuyu também policiava e proibia qualquer interação que ele poderia ter com pessoas do sexo oposto, tanto pessoalmente quanto na internet, de maneira sufocante. Inclusive, ela proibiu que ele arranjasse empregos que envolvessem outras mulheres. Outras coisas que ela pedia é que ele desse um follow em VTubers femininas no X e ignorasse comentários de fãs femininas em suas lives. Falar com... Gente, mas era uma psicopata. Menino, a mulher era doida. A proibir o cara até de ter emprego perto de outras mulheres. Menino, como assim? Gente, mas aí já é doida, né? Já beira as raias da loucura. Como é que pode uma pessoa ser tão controladora a esse ponto, gente? Que horror! Ai, eu tô passada, chocada! Mulheres em jogo online também nem pensar. Ele também disse que era constantemente testado por ela, tendo que mandar te amo várias vezes via texto pra ela, inclusive enquanto jogava e fazia live. Ela proibiu que ele consumisse material mais 18 e hábitos de alto amor, a não ser que seja feito usando áudios dela mesma. Se ele quebrasse qualquer regra, seria punido fisicamente. Tapas vindos dela eram frequentes durante as discussões e ela eventualmente quebrou uma costela dele, o que o levou para o hospital. O evento que ele descreve é que ele chegou... Ela quebrou uma costela do cara. Ela quebrou uma costela desse cara gigante. Porque, não sei se você sabe, mas as japonesas, elas são baixinha, magrinha e mirradinha. Como é que uma mulher baixinha, magrinha e mirradinha quebra a costela de um homem gigante, gente? Porque o cara é bem forte assim, né, gordinho. Como é que pode? Gente, será que ela sabia karatê? Meu Deus! Que doida! Coitado! a tentar evitar conflito em uma rede que estava em outro cômodo, mas ela o seguiu e bateu nele de qualquer maneira. E ele nunca parecia ter nenhuma razão nas discussões. A única maneira que elas poderiam acabar é com um pedido de desculpas vindo dele ou surras seguidas de desculpas vindas dela. Porém, esses eram apenas os aspectos físicos do abuso da Mafuyu. A gente vai entrar nos aspectos psicológicos também, que são tão ruins quanto. Em um de seus fios no X, Ryaru compartilha um exemplo das conversas privadas com ela. O print mostra ela tentando manipular ele, falando que era melhor eles terminarem se ele continuasse a mentir daquele jeito. Ele implora pra ela não terminar, e logo em seguida ela responde de maneira seca. Você sempre diz isso quando acontece. Quantas vezes isso já aconteceu? Todo erro que ele cometia era usado contra ele. Em outra ocasião, Ryaru revela que ela ignorava completamente suas necessidades mais básicas, escutando vídeos altos na calada da noite enquanto ele tentava dormir. E ainda tinha a pachorra de reclamar dele quando acordava tarde. E pelo
hábito dela de isolar ele de seus amigos e amigas, ele não conseguia procurar nenhuma ajuda ou apoio emocional enquanto tudo isso acontecia. Então, em fevereiro, Mafuyu decide iniciar o término. Ela disse a Ryaru que iria ver a mãe em 2 de março, mas um dia antes ele ouviu ela conversando com uma outra pessoa no telefone, com um rapaz que depois ele descobriu que era um fã dela. Ele passou muito tempo com a suspeita na cabeça e em 7 Gente, ainda tava botando os cornos no rapaz, socorro, Deus. E, psicopata doida da cabeça, completamente pirada, tá? Isolou o cara de amigos, ficava na cabeça do cara ali, incomodando. Gente, que pessoa tóxica, que pessoa maluca. Meu Deus, como é que pode? Eu fico passada, eu fico chocada, sabe? Eu fico assim, meu Deus, que é isso? de março, ele decidiu contratar o fã diretamente sobre isso. Não preciso nem dizer que foi a comprovação da infidelidade da Mafuyu. 10 minutos de pura gritaria vinda da Mafuyu. Parecia uma situação normal onde haviam algumas tábuas no chão, possivelmente de um móvel que estavam montando. Logo em seguida, Mafuyu aparece pisando firmemente, quase acertando o gato com uma das tábuas, o que causou muita controvérsia. As pessoas ficaram chocadas com a falta de atenção que ela deu ao gato depois de quase acertá-lo, desbloqueando mais um podre dela. Mas antes de entrarmos nessa parte, vamos falar sobre o resto do vídeo. Quando ela chega no quarto, ela começa a falar de maneira irritadiça que ele não estava sendo de grande ajuda em montar os móveis, com ele retrucando que ela também não ajudou ele quando ele estava montando parte do seu setup. A gritaria vai escalando e de repente Ryaru muda o ângulo da câmera, dando a indicar que estava sendo agredido com algo. Como vocês podem ver, ele estava implorando. Gente, que pessoa maluca! Meu Deus do céu, será que ela tinha um pedaço de pau na mão? Não, porque só pode, né? O cara tava, meu Deus! Ai, meu Deus, que situação! Para que ela não o machucasse. Infelizmente, algumas pessoas não levaram a agressão física que ele estava sofrendo a sério, apontando que ele estava rindo em alguns momentos, desconsiderando que isso possa ser uma válvula de escape para tentar tirar a atenção da situação. Lembra do gato no início do vídeo? Pois é, aparentemente, a Mafuyu também não é a pessoa mais atenciosa com os animais. Ryaru postou a foto da situação nojenta em que estava a caixinha de areia dos gatos da Mafuyu. É doideira, até poupei meu editor pegando a versão censurada da imagem. Mas você, caro espectador, deve estar se perguntando como a caixa de areia chegou àquele estado. Isso aconteceu porque a dona dos gatos passou 2 dias fora traindo Ryaru. Algumas pessoas especularam que a caixinha chegou a esse ponto porque ela está há mais do que 2 dias sem limpar. Outra parte... Ah, não. Não, agora mexeu com o gato, eu já fico brava. Agora não. Não. Relaxada, tá? Porque caixinha de areia de gato fede e a pessoa tem que limpar. Tem que limpar todos os dias, gente. Outra, gato não gosta de ir na caixinha de areia. A caixinha toda suja, toda bosteada. Não gosta, sabe? Eu tenho gato em casa, tá? E eu sei disso porque os meus gatos são nojentos, são chatos. Se a caixinha não tá limpinha, eles não vão na caixinha, tá? A gente tem que higienizar a caixinha, até porque para eles não ficarem doentes. E aí essa doida aí com essa caixinha, que nojo! Imagina o fedor que tava dentro do apartamento dessa pessoa. Imagina só porque cocô de gato fede, que é um horror. O interessante do Exposed é que o Ryaru diz que ela mantinha vários gatos, mas não era muito atenciosa com eles, resultando em negligência. Ele conta que um tinha uma doença nos olhos, outro estava fraco e vivia desmaiando, e que ela não tinha o hábito de limpar a caixa todos os dias, embora mentisse pra ele falando que estava fazendo isso. Mas talvez a maior evidência desse cancelamento fosse uma call de Discord gravada com o cara que a Mafuyu estava supostamente traindo o Ryaru. Só que antes de vazar pra geral, ele mostrou a si mesmo gravando
gravando o áudio pra mostrar que nada ali tinha sido alterado e era a mais pura verdade. O nome do rapaz em questão é Kit e a Kao começa com o Ryaru questionando se ele anda flertando com alguma garota recentemente. さん今はいい感じの女の子いません？いい感じのはいあんま公にはできないような関係ってないですか？これが勘違いだったらあれなんだけど、俺も腹張って話すよ。は多分めっちゃ被ってんだよね。今いるし、多分昨日も一緒にゲームしたりとかしてない？いまいや、じゃあもう2日に出かけたりとかもしてない？あもう一回2日にデートしてない？はい2日に多分だけどデートはしてるよね。多分東京住んでるよね。で、女はだよね。まあ E quando o Ryaru pergunta a Kit qual o nome da garota que ele está vendo atualmente, o rapaz confirma que é a Mafuyu. 今そのいい感じの方って。まあ冬さんそうだよね。俺もね、そう思ってました。はい。じゃあ、ちょっと答えはしよう。いくわ。はいはいはいどういうことあんま分かってないですけどあんま分かってない。はそっち行って、いは話してもいいかなとは思うんだけど、インターネット上でさ、いろいろ見せちゃうとさ、いはいはいはいろんなリスクがあるじゃん。ちなみに付き合ってんの？いやまだ Gente, o cara foi falar com o que tava botando os cornos nele e ele confirmou tudo que tava saindo com a menina. Meu Deus do céu. Meu Jesus amado. Essa é da pá virada, hein? Essa aí é da pá virada. それはないんだ。いい感じの男ってだけなんだ。だから明らかにあなたがキープだし、あなたができたことによって、はいあいつは、俺のこともキープしようとしたし、 A Kao também confirma muitas das suspeitas do Ryaru. Ela tinha dormido com aquele cara enquanto os gatos estavam a Deus dará. Ela também planejava ir a Niigata com o rapaz, que é um lugar que muitos dizem ser ideal para casais. Os dois começaram a mostrar prints de suas conversas com a Mafuyu para traçar uma timeline e ver se as histórias estavam se alinhando. Um exemplo seria esse. A Mafuyu em determinado dia havia pedido para que o Ryaru passasse a noite com ela porque ela tava com vontade. Sabe como é, né? Logo ela desistiu porque ele tava com o cheiro do alho de uma refeição que tinha comido e mandou ele dormir na rede. Em seguida, ainda com sua vontade, entrou em contato com Kit, falou por texto um pouco com ele. Em seguida, ela começa a praticar o auto-amor enquanto ele assistia. Ou seja, realmente ela estava a fim de saciar suas vontades. E como não conseguiu fazer isso com o Ryaru, acabou por fazer isso por si mesma com o Kit assistindo. Outras situações suspeitas foram descritas, mas todas elas se tratavam de momentos em que ela ignorava o Ryaru para dar atenção ao Kit. Ela estava mantendo a conexão emocional com o Ryaru ao mesmo tempo que buscava intimidade e atenção de outro homem. Mas teve uma discrepância em uma timeline traçada por ambos. Na perspectiva do Ryaru, ele diz que em 6 de março ele escutou Mafuyu e Kit se divertindo no Discord juntos e planejando irem a um karaokê, além de outras coisas. Depois que a Kao acabou, ele disse que presumiu que ela tinha ido pra um motel junto com ele porque ela passou o resto da noite fora e só voltou de tarde no dia seguinte. Já Kit se lembra dos eventos de maneira diferente. Depois da Kao e dos jogos, ela não contatou ele e disse que estava indo ao karaokê. Ou seja, segundo Kit, aquela noite não foi com ele. Estaria ela se encontrando com mais um homem? Quando Ryaru e Kit se encontraram para comparar as mensagens, foi aí que eles começaram a desconfiar de algumas coisas. E de fato haviam mensagens onde ela mostrava que queria experimentar outras pessoas. Os vazamentos não pararam por aí. Eles trouxeram a parte financeira à tona também. Mafuyu pediu que Ryaru cobrisse 2 meses do custo de aluguel e outras coisas, dizendo que ela compensaria depois, o que nunca aconteceu. Depois do término, quando ele entrou em contato com a Mafuyu para pegar suas coisas de volta, ela pediu que ele viesse buscar, seguido de fotos de uma ida ao zoológico com Kit. Após tudo isso, é normal que alguém se sinta frustrado. Afinal de contas, se trata de um relacionamento abusivo. Ryaru diz que ele desenvolveu mecanismos de escape perigosos como apostas, cigarros e álcool. Também disse que havia começado a comer compulsivamente ao ponto de vomitar durante dias, o que o fez ganhar 20 quilos. Achou que trazer tudo isso publicamente ia ajudar a acalmar a mente. E mesmo com a represália em cima da Mafuyu, Ryaru também não escapou de críticas. Alguns achavam
que ele estava sendo molenga por não tomar nenhuma atitude diante do abuso. É bem triste ver como vítimas masculinas de violência doméstica não são levadas a sério. E, sinceramente, ele não ter retribuído de maneira física apenas diz que ele está com a moral nessa história toda. Enquanto tudo era jogado no ventilador, a Mafuyu simplesmente desaparece de todas as suas plataformas. O último tweet dela foi flodado com pessoas deixando mensagens mostrando indignação pelas atitudes que ela tomava com o ex em sua vida privada. Só que pouco tempo depois ela reaparece com uma mensagem anunciando sua volta às lives e também um processinho. Parece que tudo vai ser levado à corte e ainda assim ela conseguiu manter uma base de fãs depois do ocorrido. Só que ainda assim ela recebeu críticas porque a mensagem parecia vaga demais e estavam presumindo que era apenas uma maneira de voltar às atividades sem de fato tomar responsabilidade pelas acusações. O que fez tudo isso parecer mais estranho é que logo depois dessa mensagem, Uriaru simplesmente sumiu com a conta dele, levando consigo todas as evidências. Muitos disseram que era algo aconselhado pelo advogado dele ou é uma maneira de apaziguar as consequências pelo processo de difamação. E de fato, o timing foi bem estranho. Mas e vocês, o que acham dessa situação? Como vocês veem esses casos onde dois influenciadores resolvem lavar roupa suja em público? O que vocês pensam quando as pessoas duvidam de vítimas de violência doméstica do sexo masculino? Acham que a Mafuyu cometeu negligência contra seus gatos mesmo? Comentem aqui embaixo. Claro, sempre mantendo o respeito. E é isso. Se gostaram do vídeo, deixem seu like, se inscrevam e marquem as notificações. Assim. E aí, galera, o que vocês acham da Mafuyu, essa influenciadora VTuber japonesa? Pra mim é doida, né? Uma pessoa completamente pirada, Lucy Crazy, doida. Agora, a questão da violência doméstica masculina não ser levada a sério, isso eu acho que é em todo lugar do mundo. Porque geralmente as pessoas têm uma visão que o homem é mais forte que a mulher. E realmente o homem, quando ele quer, ele é mais forte que a mulher. Entendeu? Fisicamente, o homem é mais forte que a mulher. Então ele podia muito bem ter ser defendido, né, das investidas dela. Não que ele batesse nela, mas que ele se defendesse de alguma forma. Agarrasse ela, falasse firme com ela, né? É isso que a gente espera de um homem quando ele é agredido, dele ter uma certa posição de defesa, não que vá bater na pessoa, isso não justifica, entendeu? Mas que eles tenham uma posição firme, tipo, fale alto, do que tá gritando comigo, para com isso, sabe? Mas, ao que tudo indica, isso vai ser resolvido na justiça, né? Ela ainda botou um processo nele por difamação, dizendo que ele tá difamando ela, que ela é um doce de coco. Imagina só, ele com todas essas provas, dizendo que ela é uma psicopata maluca, e ela ainda vai processar o cara, dizendo que ele tava difamando ela. E aí, o que você acha? Curte, comenta e compartilha esse vídeo. Deixa aqui nos comentários o que você achou desse caso. Eu tô abismada, eu tô chocada, sabe? Eu tô assim, caiu meus butiá do bolso. Essa história aí foi babado, gente. Conta aí pra mim o que vocês acharam. Fiquem com Deus. Um beijinho da gatinha de vocês. E até o nosso próximo vídeo.